Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Fabrício Mulica, eu que sou responsável pela disciplina de Direito Administrativo, né, e também sou o coordenador do curso de vocês, né, que nós já fizemos uma aula anterior, né, e aí possivelmente vocês já me viram naquela aula. Bom, agora nós vamos fazer 3 partes, né, ou seja, 3 vídeos, vamos separar 3 vídeos para vocês, a aula 1, a aula 2 e a aula 3, certo? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os aspectos gerais do direito administrativo, certo? Então, vamos começar. Então, nós temos aqui os aspectos gerais, né? E aí, nós vamos começar o nosso trabalho fazendo uma reflexão sobre o que é direito público e o que é direito privado, certo? E aí, quando a gente trabalha a questão do direito público e direito privado, é importante demais, né? Então, nós começamos sempre falando no direito privado, né? Então, o que seria o direito privado? O direito privado é quando existe uma relação jurídica entre particulares, né? Por que relação jurídica entre particulares? Quando ocorre essa relação jurídica entre particulares, isso significa que existe uma igualdade entre as partes. Então, por exemplo, um contrato de locação, você tem o locador e você tem o locatário, né? Todas essas duas partes, eles têm seus direitos e obrigações. E não existe nenhuma relação de subordinação ou desigualdade entre essas partes, ou seja, nem o locador ele tem um poder superior, nem o locatário. Ambos estão no mesmo grau aqui, né, de igualdade. E o direito privado, os ramos do direito privado, nós temos o direito empresarial, nós temos o direito do consumidor e nós temos o direito civil. Já o direito público, as relações jurídicas, né, elas já não ocorrem em particulares. Por quê? Porque um dos elementos é o Estado. Então, a partir do momento em que o Estado é um dos elementos, isso significa que o objeto de tutela, ele não é um objeto de tutela particular. O objeto de tutela é o interesse público, ou seja, o interesse da coletividade, né? E os interesses da coletividade, eles têm que prevalecer sobre os particulares, ou seja, eles devem prevalecer sobre os particulares nesse dever, né, com a conotação de obrigação, né? Então, por isso, para que ele possa prevalecer sobre os particulares, então é necessário que haja uma desigualdade nas relações jurídicas, né, oferecendo ao Estado determinados privilégios. Então, se a gente está trabalhando aqui com direito administrativo, se a gente está trabalhando com direito administrativo, significa que a gente está trabalhando com administração pública. Então, a administração pública ela tem os seus privilégios quando ela está contratando com particulares, né? E quais são os ramos de direito público? Nós temos os ramos de direito constitucional, direito tributário, direito penal, direito processual civil, né, direito administrativo e outros, né? Então, essa que é a diferença que a gente tem que ver trabalhando com a questão da relação do direito privado e do direito público. Tranquilo. E aí, quando a gente fala em privilégios ou prerrogativas, né, quer dizer, privilégio é a mesma coisa de prerrogativa, tá? Quais são os privilégios e prerrogativas que a administração pública ela tem? Tá? A administração pública ela pode modificar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Ela pode fiscalizar a execução desses contratos, ela pode reter os créditos decorrentes desses contratos, ela pode aplicar as sanções administrativas aos administrados, ela pode dilatar prazos para recorrer e contestar em juízo, e ela pode também fazer intimação pessoal, né? Fora outras também que assim que a gente vê também que são privilégios da administração pública, né? E com isso, a gente pode dizer que o direito administrativo, na verdade, ele baseia um conjunto harmônico de princípios e regras que vão disciplinar a atividade administrativa com o objetivo de satisfazer o interesse da coletividade, que é o foco dele, é o interesse da coletividade, além disso, disciplinar também aquele conjunto de órgãos públicos e entidades que compõem sua estrutura organizacional. Né? E aí o que acontece? O direito administrativo no Brasil, nós não temos um código, não existe um código do direito administrativo, certo? O que nós temos no Brasil são leis esparsas, tá? Alguns elementos doutrinários e alguns elementos jurisprudenciais. E aí a gente pode ver que o foco do direito administrativo é regular. Regular o quê? A relação entre o Estado e a sociedade, as relações internas entre os órgãos e entidades que compõem a administração, as relações que são decorrentes de pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que vão desempenhar atividade voltada à coletividade e os seus efeitos, os direitos e vantagens conferidos aos agentes públicos que desempenham alguma atividade estatal, né? Sendo que esse agente ele pode ser tanto um agente estatutário quanto um agente que é regido pela CLT, certo? Bom, e aí nós entramos aqui no que chamamos de fontes do direito administrativo, né? Então, quando a gente trabalha a questão das fontes do direito administrativo, nós vamos ter o seguinte: nós temos algumas fontes, estão 4 fontes do direito administrativo. A primeira delas, tá, seria a lei. Tá? A lei, ela é fonte primária, né? Ela é a mais importante fonte. Tá? Ela deve ser utilizada em sentido amplo, compreendendo todas as normas que versem no todo ou em parte sobre assuntos disciplinados por esse ramo de direito. Tá? Então, aí, nesse caso aqui, você tem aqui a Constituição, as leis delegadas, as leis complementares, as emendas constitucionais, os regulamentos administrativos, os estatutos funcionais, os regimentos internos, os instrumentos e os tratados internacionais firmados aí pelo Brasil. Tá? Então, são todos isso aí considerados como lei, né? Então, fonte primária. Depois a jurisprudência. Tá? O que são jurisprudência? Jurisprudências são decisões dos tribunais. Tá? E são decisões dos tribunais acerca de determinada matéria. Tá? Ele possui a tendência a nacionalizar, porque são decisões tomadas pelos tribunais que compõem o poder judiciário de um determinado país. Tá? Por isso que há a tendência dele nacionalizar. Ele tem um caráter mais prático do que as leis, porque ele é aplicado a casos concretos, por isso que ele tem por isso que ele tem um caráter mais prático, né? Em regra, a jurisprudência ela é considerada como fonte secundária. Essa é a regra. Então, você fala, qual é a regra da jurisprudência? Ela é fonte secundária, certo? Só que existe uma exceção. Qual que é a exceção? Que eu vou falar mais um pouquinho depois para vocês o que é isso daqui a pouquinho. Mas, se falar súmula vinculante, né, ou súmulas vinculantes, essas súmulas vinculantes são consideradas primárias. Então, o que são súmulas? Súmulas são resumos que ajudam, que orientam as decisões dos tribunais. O tribunal ele tem que ficar preso a essas súmulas? Não, o tribunal não precisa ficar preso a essas súmulas na hora de tomar as decisões, tá? No geral. Mas se a súmula for vinculante, tá? Aí os tribunais, né, e os juízes, eles não podem tomar nenhuma decisão contrária às súmulas vinculantes. Por que as súmulas vinculantes? São aquelas que acabam vinculando todo o Poder Judiciário e a administração pública. Então, por vincular todo o Judiciário e a administração pública, ela acaba tendo poder de lei. Né? E, então, em compensação, ela passa a ser considerada como uma fonte primária. Então, por exemplo, súmulas em geral são consideradas como fontes secundárias. Súmula vinculante é considerada como fonte primária. Tá? Isso é só mesmo para poder a gente entender bem lá na frente, né, essas decisões lá na frente. Bom, depois nós temos a questão da doutrina. Tá? Então, o que é a doutrina? A doutrina, o que são doutrinas? Né? A doutrina ela trata de um conjunto de teorias e teses que são construídas pelos autores administrativistas, né? E, portanto, ela é considerada a fonte secundária do direito administrativo. Tá? Apesar de ser fonte secundária, ela vai acabar também exercendo influência na produção das leis. Por quê? Porque são pessoas que vão discutir a doutrina, né? São autores, são doutrinadores, que vão discutir a visão da aplicação de uma determinada lei, a forma, né? A abrangência. Então, em virtude disso, tá, da doutrina, ela acaba influenciando também na produção
das leis. E ela tem uma tendência à universalização, visto que os autores que discorrem sobre esse assunto, eles não são autores exclusivos de um determinado país, não. Eles são autores que estão aí no mundo inteiro discutindo determinadas questões. Bom, e aí nós temos também outra fonte, né, que são os costumes. Então, o que são costumes? Tá? Costumes são aquelas regras que não estão escritas, tá? Mas elas têm observância obrigatória, né? Então, o que acontece? Porque, às vezes, você não tem uma lei. Então, e a coisa vai acontecendo mesmo sem lei. Por exemplo, às vezes, uma determinada prefeitura, ela não exige nenhum tipo de... Às vezes, ela não exige nenhum tipo de formulário específico para você fazer um pedido. Então, se ela não exige nenhum tipo de formulário, aí, com o tempo, as pessoas têm que fazer um pedido, né? Então, se não tem nenhum tipo de formulário, ela vai ficar, cada um vai fazer o seu formulário próprio e entrar lá. E ela vai aceitando isso. Por quê? Porque existe essa lacuna na lei, né? E o que acontece? Como as pessoas elas vão sempre entrando aí com o formulário que ela quer, tá? E isso acaba virando um uso repetitivo de comportamento, né? E por virar um uso repetitivo de comportamento, né? E aí ele sabe que ele tem que fazer isso toda vez que ele vai lá, ele tem que fazer esse formulário lá, significa que existe uma convicção da obrigatoriedade desse formulário para poder requisitar qualquer coisa, né? Então, o que acontece? Acaba virando aí o costume, né? Acaba sendo também uma fonte do direito administrativo. Agora, quando que esse costume acaba? Por exemplo, esse caso aí do uso do formulário. Agora, a hora que fizeram uma lei dizendo que para poder fazer, para requisitar qualquer coisa, é necessário que seja preenchido o formulário X. Aí sim você tem uma lei, você já sana essa lacuna por meio de uma lei. Mas até ter essa lei ou não, acaba virando, o costume acaba sendo uma das fontes do direito administrativo. Esse costume, ele é considerado como se fosse uma fonte secundária, tá? Uma fonte secundária, até mesmo em virtude da lacuna na lei, certo? Então, nós temos aí, essa aqui é uma diferença que eu coloquei para vocês aí, do que é súmula e o que é súmula vinculante e não vinculante, tá? Então, o que são súmulas, né? Nós já falamos, são resumos, né? Para que os magistrados eles possam se orientar e para que eles possam fazer os seus julgamentos, né? E aí, eles são obrigados a respeitar essas súmulas? Não. O juiz, ele tem o que é chamado de nível de convicção, né, do magistrado, que ela é preservada, e ele não é obrigatório. Tá? Agora, o que é a súmula vinculante? A súmula vinculante é aquela que vai obrigar tanto o judiciário quanto a administração pública direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, tá? A seguir o seu conteúdo. E nesse caso, o juiz não pode julgar conforme sua convicção, não. Ele tem que respeitar, ele tem que seguir a súmula vinculante, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui dois tipos de súmula aqui, né? Eu tive um primeiro exemplo, né, em que eu tenho a súmula que é não vinculante, tá? É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu, nulidade não arguída no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Tá? Isso é uma súmula 160 do STF. Tá? Agora, quando a gente tem que trabalhar a súmula vinculante, né? Então, nós temos aí a súmula vinculante 13 do STF, que a gente conhece, todo mundo conhece essa súmula do STF. Tá? Todo mundo conhece bem essa súmula do STF. Né? Então, o que acontece? As pessoas no passado, o que elas faziam? Elas ficavam nomeando cônjuge, companheiro, parente, né? Nomeando esses servidores aí para poder, principalmente a questão de cargo de confiança, né? Etc. e tal. E aí, o que acontece? Quando vem essa súmula 13, ela diz o seguinte, que
essa nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, né, em linha reta, colateral, por finalidade até o terceiro grau, né, inclusive de autoridade, nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, né, investido em cargos de direção, chefia, assessoramento para exercício do cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, né? O ajuste mediante designações recíprocas, ela viola a Constituição Federal. Ou seja, você nomear cônjuge, companheiro, parente, né? E toda essa equipe aqui, ele vai violar a Constituição Federal. Então, não pode. Tá? Então, qualquer julgamento que vier ocorrer a partir daí, isso está vinculado. A administração pública ela não pode fazer isso, porque ela acaba estando vinculada, né, por meio dessa súmula vinculante aqui. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre a história do direito administrativo, né? E aí são 3 pontos importantes que a gente tem que entender na história do direito administrativo, assim, né? E aqui para o nosso curso, isso aqui é o suficiente, tá? Primeiro, nós sabemos, né, que nós tivemos aí, antes do século XVIII, tá? Nós tivemos o que a gente chamava de regime absolutista, tá? O que era o regime absolutista? O rei era o mais poderoso de todos, tá? E aí o rei, ele detinha um poder ilimitado para governar e para poder tomar decisões, né? E aí, como que não havia regras jurídicas que pudessem ser colocadas acima da vontade dos monarcas, né? Porque o que acontece? O monarca ele era a própria encarnação divina, né? E ele detinha o poder ilimitado para governar e decidir, né? E pelo seu próprio convencimento. Então, nessa época, não fazia o menor sentido você falar em direito administrativo, certo? Tudo bem. Aí todos nós sabemos, né? Tem até aquele filme bacana, né? Que é da França, né? Que fala sobre a Revolução Francesa, né? E que depois acaba eles mandando para a forca a rainha, o rei, né? E toda a família, né? O que acontece? Que culminou com a questão da Revolução Francesa, porque o que acontece na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, à medida que houve uma evolução, né, do tempo, você teve um surgimento da questão da burguesia, né? Já começa você ter aí pessoas que estavam interessadas em poder e que elas não estavam mais concordando com a história do rei ter aquele poder ilimitado, tá? Associado a isso, você tinha determinados problemas econômicos, né, associados, mostrando, né, como que esse tipo do rei absolutista estava sendo muito prejudicial. Nós tínhamos aí um movimento intelectual forte, lutando para que as pessoas tivessem liberdade, igualdade e fraternidade, né? E isso tudo veio culminando no que a gente chama da Revolução Francesa, tá? Então, quer dizer, com a Revolução Francesa, né, que surge na França, né, a Revolução Francesa da França, e aí o que acontece? E essa Revolução Francesa, ela traz o quê? A queda nos regimes absolutistas, tá? E quando ela exige a queda nesses regimes absolutistas, né, ela passa a exigir do poder público a manutenção da integridade da população, né, e oferecendo uma série de direitos e serviços à coletividade, exigindo isso. Tá? Para quê? Para que possa garantir os seus ideais dessa revolução, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E para que ela pudesse garantir liberdade, igualdade e fraternidade, era necessário fortalecer os parlamentos, né? Porque vão fazer as leis, porque a lei ela simboliza a liberdade. Você é livre porque você tem uma lei que te protege, certo? E aí, o que acontece? Fortalece os parlamentos e define regras em que a administração pública ela pode atuar. Tá? Até onde ela pode atuar. Ela coloca limites na atuação da administração pública. Tá? Então, a gente pode dizer que a origem do direito administrativo
ela surge no final do século XVIII, tá? Início do século XIX, né? E está intimamente ligada à queda do regime absolutista e à Revolução Francesa, tá? Que essa Revolução Francesa ela ocorreu em 1789 aí, né? E que os ideais dela eram liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas. Correto? Bom, no Brasil, a cadeira de direito administrativo ela foi criada pelo decreto 608 de 1851. Tá? E a primeira obra que nós temos aí, ela foi publicada em 1857, aí em Recife, que foi denominada Elementos de Direito Administrativo Brasileiro. Tá? Ela foi assinada por Vicente Pereira do Rego, né? E com a República, o direito administrativo passa a evoluir com a publicação de várias obras aí, tratando aí dessa disciplina do direito administrativo. Então, basicamente, isso aqui que vocês têm que entender sobre essa história do direito administrativo. Antes você tinha um regime absolutista, né, com o fortalecimento da classe burguesa e vários movimentos intelectuais, né, e mesmo a crise econômica que veio, né, na questão, principalmente nos países aí absolutistas. Aí, o que acontece? Você tem uma Revolução Francesa, essa Revolução Francesa de 1789, ela vem, né, onde que joga esse regime absolutista por terra, e ela fortalece o parlamento. Por que fortalece o parlamento? Porque você precisa dessas regras, né, para que você proteger as pessoas dentro dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e também definir regras de atuação da administração pública, até onde ela pode ir, certo? Basicamente, isso aí que vocês têm que entender dessa história do direito administrativo. Bom, e aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os princípios, né, sobre os princípios da administração, do direito administrativo. E nós temos os princípios administrativos aqui, dividem em três. Nós temos aqui os supraprincípios, os princípios constitucionais e demais princípios. Tá? Quando se fala em supraprincípios, nós temos aqui a supremacia do interesse público, né, e a indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, quando a gente fala sobre a supremacia do interesse público, o que é isso? É um princípio, ele não está no texto constitucional, tá? Por isso que ele é implícito, né? E o que ele significa? Que os interesses da coletividade são os mais relevantes do que os interesses individuais. Tá? Então, imagina só um município, se ele vai fazer com particular aí um contrato de fornecimento de determinado medicamento para toda a rede municipal aí, tá? E aí, em um determinado momento, há uma demanda por esse medicamento, né? Esse particular que foi contratado, ele não pode se opor à alteração contratual realizada pela administração pública, né, para poder aumentar um pouco o fornecimento, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, o mais importante neste caso são os interesses da coletividade. Tá? Então, a gente pode mostrar, né, que é uma das prerrogativas que a gente tem da administração pública, né, para poder garantir essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Certo? Bom, o que acontece? Só que esse privilégio aí, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse privilégio ele só faz sentido, ou seja, ele só é legítimo, tá? se as ações administrativas estiverem norteadas ao atendimento do interesse público. Tá? Não faria sentido, né, se a administração pública modificasse qualquer norma para atender interesse particular, não. Correto? Aí nós temos outro princípio, que é a indisponibilidade do interesse público. Né? Então, pode ser a indisponibilidade do interesse público, também é um princípio que é implícito, né? A gente não tem isso lá na Constituição. Tá? Significa que a administração pública atua como gestora do patrimônio público. Então, quem está fazendo a gestão do patrimônio público, ela é gestora do patrimônio público, ela não é proprietária do patrimônio público. Tá? Então, por isso, ela não pode dispor dos interesses que há por ela geridos, não. Tá? Bom, imagina que um prefeito, por exemplo, ele resolvesse selecionar aí professores para trabalhar nas escolas do município, por exemplo, ele mesmo. Tá? O que ele está fazendo? Ele está dispondo do interesse público. Tá? Por quê? Porque ele não está respeitando a obrigatoriedade para realizar concurso público para contratar essas pessoas. Né?
Aí, depois disso, nós temos princípios constitucionais que a gente chama de LIMP. Né? LIMP por quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí a gente tem aí, né, o princípio da legalidade, e tudo. Aí você vê que não é aquele princípio que traz na Constituição, no artigo 5º do inciso 2, né, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. No caso da administração pública, não é bem isso. A administração pública ela só pode fazer aquilo que está na lei. Só aquilo que está previsto na lei. Se não está previsto na lei, ela não pode fazer. Tá? Então, por exemplo, uma universidade pública que contrata professores substitutos sem realizar concurso público, ele está ferindo o princípio da legalidade. Por quê? Porque existe na lei, ela diz que para fazer concurso, para poder contratar professor substituto, tem que ter concurso. Né? O outro princípio é impessoalidade. Tá? Impessoalidade significa que a administração pública tem que ser transparente e ela não pode ficar favorecendo agentes públicos, não. Tá? Ela não pode tornar nada pessoal. Né? E ela tem que garantir também a isonomia para todos os administrados, tá? E proibir qualquer tipo de promoção pessoal do agente público. Né? Então, eu trouxe aí aquele exemplozinho que eu coloquei lá no trabalho de vocês, mostrando aí que um determinado prefeito de uma cidade, tá? Ele faz obras, né? Em todas essas obras ele coloca o nome e a sua imagem ali, tá? Ele está ferindo o princípio da impessoalidade, tá? Então, ele poderia até colocar assim, obras realizadas pela prefeitura e tal, mas ele não pode colocar o nome dele, né, para poder mostrar que ele está fazendo essas obras. Tá? Depois nós temos aí o princípio da moralidade. Né? Esse princípio da moralidade aqui, ele está muito relacionado aqui, né, a questão moral mesmo, a probidade, né, ao decoro, à boa-fé, né? E, por exemplo, se um governador resolve nomear sua irmã, que é uma parente de segundo grau, para exercer um cargo comissionado, né, ele vai ferir o princípio da moralidade. Tá? Além disso, ele está ferindo a legalidade. Por quê? Porque nós tínhamos aquela súmula vinculante que eu disse para vocês, número 13, né, que é a súmula do nepotismo, né, que veda a possibilidade de nepotismo. Então, já está ferindo tanto a moralidade quanto a legalidade. Tá? Agora, se nós pegarmos essa outra história, né, em que você tem um município, que todas as dispensas e licitações realizadas na área de saúde foram feitas por meio da contratação direta, né, de um mesmo prestador de serviço público, tá? Mesmo prestador de serviço. Está ferindo a legalidade? Não está ferindo a legalidade aí, não. Tá? Não é o mesmo caso de cima, não. Por quê? Porque se o cara que tem aquilo ali, você está dispensado de fazer a licitação, você pode adquirir esses produtos dele, né, dentro dos limites legais. Então, a lei, você não está ferindo o princípio da legalidade, não. Só que o problema que essa pessoa que está fazendo essa prestação de serviço, em que você está passando, né, todas essas dispensas de licitação para ela, o que acontece? Na última eleição, né, ela se declara, ela declara apoio à candidatura do tal prefeito atual. E aí, nesse caso, você não está ferindo a questão da legalidade, mas você está ferindo o quê? Você está ferindo a moralidade. Tá? A moralidade. Né? Apesar, então, da dispensa de licitação ser lícita, tá? E não ser tratada como um ato ilegal, mas trata de um ato imoral. Tá? E por ferir o princípio da moralidade, ele vai acabar acarretando a anulação. Tranquilo? Bom, depois disso nós temos aí o princípio da publicidade, que tudo tem que ser publicado, tá? Você não pode fazer nada sem publicação, né? Por exemplo, um tribunal do Poder Judiciário aqui para proceder à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, imagina só que você, eu tenho publicação, tá, acabou um candidato aqui que foi aprovado. E agora eu quero fazer a nomeação dele. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a rede TV X, né? E eu vou lá nessa rede TV X e vou fazer a nomeação dele por meio dessa rede de TV. Tá? Ele tornou público, não tornou? Tornou.
Tornou público. Só que o seguinte, ele atendeu o requisito da publicidade? Não, ele não atendeu o requisito da publicidade. Por quê? Porque, no caso, para que você possa fazer nomeação de candidato aprovado, né, o meio utilizado pelo poder público é o Diário Oficial. Correto? Tá? É o Diário Oficial. Se você tem que colocar no Diário Oficial, tem que publicar no Diário Oficial. Não adianta você ir para a Rede TV e publicar na Rede TV. Correto? Tranquilo? E nós temos também o princípio da eficiência, tá? Mostrando aí que a administração pública ela tem que ter um foco gerencial. Claro que tem que ter um foco gerencial, porque, na verdade, os recursos são limitados, né? E as necessidades, elas são ilimitadas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais com menos, né? Então, o tempo inteiro você tem que estar trabalhando a relação custo-benefício, tá? Para que você realmente possa fazer mais com menos, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aí para vocês, aí, para poder refletir, é o seguinte: uma administração pública, por exemplo, ela resolveu adquirir computadores. Vou comprar os computadores mais modernos de última geração para que eu possa colocar aqui na prefeitura, por exemplo. Tá? Aí o que acontece? Ela pode fazer? Pode, é ótimo, muito bom. Tá? O problema é que os servidores públicos eles não tiveram treinamento para trabalhar com esse sistema. Então, de um lado, você tem uma coisa extremamente sofisticada, e por outro lado, ninguém foi treinado a trabalhar com isso. O que acontece? Você vai ser eficiente? Não, você não vai ser eficiente, não. Tá? Na verdade, você vai comprometer, tá, a eficiência, porque você vai ter uma morosidade enorme, as pessoas não vão entender o que estão fazendo, elas não vão conseguir, elas vão perder as informações dentro do sistema. Então, realmente, ela vai ferir o princípio da eficiência, correto? Bom, e aí nós temos outros princípios aí, tá? Outros princípios que nós temos aí, né? E aí é interessante a gente entender um pouquinho o que são esses outros princípios. A gente começa aí com o princípio da autotutela, por exemplo, tá? O que é autotutela? Que a administração pública ela pode anular ou revogar os seus próprios atos, ela não tem necessidade de ir para o Poder Judiciário, nem provocar o Poder Judiciário. Se ela perceber que é necessário revogar ou anular, ela pode fazer isso, tá? Ela tem respaldo para poder fazer isso, né? Que é a súmula 473, né? do Supremo Tribunal Federal. Outra questão, segurança jurídica, tá? Outro princípio da segurança jurídica, tá? São protegidos o direito adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, tá? Além disso, é vedada a nova interpretação retroativa da mesma norma administrativa, tá? Você interpretar retroativamente a mesma norma, tá? Aí, o que acontece? Quando alguém fala assim, o que é direito adquirido? Direito adquirido é aquilo que já incorporou o seu patrimônio. Tá. O que significa isso? Então, vamos pegar um exemplo simples, tá? Vamos pegar um exemplo simples. O que aconteceu em 2019? Em 2019, nós tivemos aqui uma reforma da Previdência, né? E ela alterou tudo, né? E acabou aí revogando uma série de questões, né? Uma série de direitos, etc. Tá? Tudo bem. Vamos supor que uma pessoa, homem, ele já tivesse 35 anos de contribuição. Né? Contribuição. Ele já tinha. Vamos pegar, ele tinha 36 anos de contribuição já. Né? 36 anos de contribuição. Ele já tinha o direito a se aposentar? Tinha. Ele tinha o direito a aposentar. Tá? Ele já estava com o direito de aposentar, ele só não quis aposentar, mas direito de aposentar ele já tinha. Então, o que acontece? Essa lei, ela acabou não afetando. Por quê? Porque, na verdade, já tinha o direito adquirido à aposentadoria. Correto? Então, isso aí que a gente chama aí de direito adquirido. Tá? Depois nós temos aí o ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito? É aquele que foi realizado e terminado dentro da vigência da lei. Tá? Se ele terminou dentro da vigência da lei, ele é ato jurídico perfeito. Tá? Então você não pode afetá-lo. A coisa julgada ocorre quando já houve sentença com a decisão do conflito entre as partes. Se houve sentença, você também não pode afetar essa sentença. Correto? Depois nós temos aí o princípio da razoabilidade,
e proporcionalidade. O que é razoabilidade e proporcionalidade? Tá? Por quê? O que acontece? Você não pode, esse princípio da razoabilidade e proporcionalidade, você não pode querer matar um mosquito com um canhão. Porque o dano que você vai provocar com o canhão, ele é maior. Tá? Então, sempre dou esse exemplo. Por exemplo, você tem um pequeno proprietário rural. Tá? Esse pequeno proprietário rural é uma propriedade que vale 60 mil reais, por exemplo. Tá? Muito pequenininha e tal. Aí o cara comete algum crime ambiental ali. Né? Aí vem o pessoal e vai multá-lo. Aí multa a pessoa em 50 mil. Tá? Onde está a razoabilidade e proporcionalidade nisso? Né? Ou seja, para proteger a questão ambiental pelo crime, pelo que ele comete, você vai acabar fazendo o cara perder as suas terras e entregar o dinheiro todo. Né? E aí, nesse caso, o que acontece? Você vai causar um outro problema, que é um problema social, porque o cara, depois disso, ele não tem condição de ter outras terras e trabalhar nessas terras, ele vai ter que, dependendo da idade, sair ainda e engrossar fileiras de desempregados nos grandes centros urbanos. Olha só como é que você começa a trazer uma proporção muito maior, né, prejudicando. Então, você vai tentar atacar uma questão ambiental, você provoca uma questão social pesada. Né? Então, você vê que tudo tem que ter sua razoabilidade e sua proporcionalidade. Bom, depois nós temos a motivação. Tá? O que seria motivação? Ela exige como regra que todos os atos administrativos sejam motivados. Ou seja, que você fundamente cada ato administrativo, que você mostre por que você está fazendo, por que você está revogando, por que você está anulando, né? Ele tem que ser motivado, tá? Tem que ser explicado. O princípio da especialização, tá? Você pode criar determinadas entidades de administração indireta, né, para poder resolver problemas em determinadas áreas que exigem especialistas. Tá? Então, ele está relacionado aí muitas vezes com o processo que a gente chama de descentralização. Né? Depois, continuidade dos serviços públicos, que é um outro princípio importantíssimo para a gente, né? Principalmente vocês vão trabalhar com orçamento aí, né? Porque os serviços públicos não podem ser paralisados. Tá? Porque se eles forem paralisados, eles vão prejudicar a coletividade. Então, por exemplo, uma empresa fornecedora de oxigênio para hospitais, ele não pode deixar de fornecer o produto por falta de pagamento, não. Tá? Ele pode entrar com ação de cobrança contra a administração pública, mas ele não pode interromper o fornecimento. Por quê? Porque ele pode causar um dano muito maior para a coletividade, principalmente a morte das pessoas, em virtude da falta de oxigênio. Né? Bom, nós temos também o tal do princípio da sindicabilidade. O que é esse princípio da sindicabilidade? Ou seja, toda lesão ou ameaça de lesão, ela pode ser levada ao controle administrativo, né, que editou aquele ato em que você foi afetado, tá? Ou então ao Poder Judiciário. É isso que é o da sindicabilidade. Responsividade, tá? Atribuir a responsabilidade de os gestores públicos prestarem conta de sua gestão para o povo. O povo ele tem que saber exigir essa prestação de contas dos gestores públicos. A gente vê vários casos em que os gestores públicos eles não podem, eles ficam impedidos de se candidatar, outros acabam sendo cassados, outros acabam, né, tendo que responder, porque, na verdade, eles não prestaram contas ou a prestação de contas não foi aprovada, né? Que é uma questão importante aí que a gente já vê isso aí diariamente aí na mídia. Né? Nós temos também o princípio da sancionalidade. O que é isso? Tá? Você pode ter sanções. Essas sanções elas podem ser benéficas, tá? Ou elas podem ser sanções mesmo punitivas. Então, por exemplo, quando você fala assim, pague o seu IPTU em dia e ganha 10% de desconto. Quando você faz isso, o que você está fazendo? A sanção mas é um benefício que você está dando. Né? E o que seria uma coisa mais punitiva? Quando você trabalha com multa de trânsito, né? Que é uma sanção mais no sentido punitivo. Correto? Bom, e nós temos também a questão do princípio da subsidiariedade. Tá? Qual que seria esse princípio de subsidiariedade? Eu acho que essa palavra está escrita errada aí. Está faltando mesmo. Subsidiariedade. Isso.
subsidiariedade, tá? Nesse caso, você tem que atribuir a responsabilidade do Estado para as atividades essenciais à coletividade, tá? Evitando que sejam delegados e colocado em risco o bem-estar social e a segurança jurídica dessa coletividade, correto? E aí, eu marquei para vocês aí, tá? Uma leitura na página 15 e 16 desse livro, do Luiz Carlos Cancelier, né, que fala alguma coisa sobre isso, e logo depois nós temos aí as atividades. Então, pega essa aula, leia, ouçam essa aula, pega o material, dê uma lida nesse material antes de fazer essas atividades aqui, correto? Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos passar para a próxima aula, né, que é a unidade 2, e que eu vou gravar um outro arquivo para poder a gente falar sobre a unidade 2, ok?